Caso tenha alguém aqui do evento que seja de Minas Gerais e queira uma visita ou bater um papo na Google sobre Google, fico à disposição aí, podem deixar aí o telefone de contato, que entrarei em contato aí, marcando algum horário. Mas vamos lá. Nossa agenda é uma agenda aí que a gente tem que... vamos tratar de assuntos bem pertinentes, vamos fazer uma abertura, um overview, as boas práticas, vamos brincar um pouquinho com uma demo, tirar dúvidas e fazer um encerramento. Falando um pouco aí dos palestrantes, a gente está com a Evelyn, que é a nossa Master Google aí, vai nos ajudar também a fazer uma abertura mais comercial. O Felipe, como eu mesmo já falei, José, mais conhecido aqui na QI como o Zé, cara que também tem um ótimo conhecimento aqui de soluções GCP, e aqui o vulgo Paulo Quaresma. Vamos lá. Bom, falar um pouquinho da QI Network, de forma bem resumida. A QI Network é uma empresa aí de 10 anos, parceira premier da Google, focado em soluções da própria Google. Temos também outras frentes aqui, a gente vai falar rapidamente sobre isso, mas o assunto aqui que a gente vai tratar é mais voltado para GCP. Nossa ideia são especialistas em facilitar inovação na nuvem. Aqui minha maquininha aqui travou. Bom, espera aí, desculpa. Bom, dentro do nosso portfólio, nós trabalhamos, como eu falei, com praticamente quase 100% das ofertas da Google. Então, a gente tem a parte de produtividade e segurança, que é a nossa parte mais de workspace. Também, caso alguém tenha dúvida e queira também ter algum tipo de esclarecimento, pode colocar aí nos comentários que a gente entra em contato também. Modernização de infra, inteligência de dados, é essa parte de GCP, onde nós vamos tratar alguns temas específicos. E aqui eu já passo a voz aqui para a Evelyn, para falar um pouquinho sobre mais Google, tá bom? Obrigado, gente. Obrigada, Paulo, pela introdução. Pessoal, vou me apresentar aqui brevemente. O Paulo já apresentou um pouquinho aqui do que a gente vai contar hoje. E eu sou a Evelyn Soares, responsável pelo atendimento comercial aqui de Digital Natives para Google Cloud. Então, se precisarem entrar em contato, eu e o Paulo estamos à disposição, tá? Hoje, eu vim trazer um pouco sobre o que é o DR e por que o DR tem que ser uma prioridade para o time de negócios, se ainda não é, né? Então, vou trazer aqui alguns exemplos e trazer algumas provocações aqui para a gente refletir um pouco. Quem quiser interagir pelo chat também pode ficar à vontade, tá? Me ajuda a passar para o próximo aqui, Paulo? Opa! Então, bom, para começar, para ter um disaster recovery, primeiro a gente precisa ter um desastre, né? E o desastre coloquei aqui a bomba, mas é quase isso, né? Para a gente que é do time de TI, né? E a gente vivencia algum desastre dentro da TI, por mínimo que seja, o desastre ele é catastrófico, né? Então, seja algum problema para o e-mail não está saindo da caixa, ou o usuário não está conseguindo entrar numa aplicação, ou o banco de dados não está funcionando, qualquer uma desses pequenos desastres podem virar catastróficos. E aí, no próximo slide, eu trago um exemplo, né, de um desastre que aconteceu. Não sei se alguém chuta aonde foi que aconteceu, quiser escrever aqui no chat, mas basicamente se abriu uma cratera, né, enorme, que poderia engolir muitos carros, e... Opa, acertaram. E aí, depois teve a reconstrução, né, exatamente, foi no Japão, em Guarulhos não, foi no Japão em 2016, e eu não sei se vocês sabem, mas esse desastre foi recuperado em 48 horas, então, assim,
Parece com o Brasil, né? Mas, assim, o Japão tem uma política mesmo de disaster recovery muito forte em relação, principalmente, a obras públicas e tudo mais, até pelo contexto, né, histórico, envolvimento com guerras e tudo mais, e também o contexto de desastre natural, né? O Japão passa por diversos desastres naturais durante o ano inteiro. E não sei se vocês acompanharam, mas fazendo um paralelo aqui com o Brasil, lá o aeroporto de Fernando de Noronha está tendo alguns problemas porque o asfalto está ruim. A prefeitura lá o governo, né, deu um SLA de 1 ano e meio para ele arrumar a pista de aeroporto, né? Então, aqui uma comparação, né? No Japão, em menos de 48 horas, e no Brasil, só para arrumar um pouquinho da pista ali, a gente teve um SLA aí de 1 ano e meio. E por que o Japão consegue fazer isso de forma tão rápida? E a resposta é simples, né? É a questão do disaster recovery. E aí eu vou contar um pouquinho mais para frente como que a gente trabalha com disaster recovery. Trazer mais um exemplo, Paulo, você consegue passar para mim? A gente está ali dirigindo, e aí próximo slide, indo para o trabalho, tem uma reunião super importante com o chefe, depois logo em seguida tem uma reunião com o cliente, e aí o que acontece? Próximo slide. Acendeu essa luz. Eu não sei nem o que significa essa luz, né? Então, se acender essa luz, eu entraria em pânico. E aí, o que a gente pode fazer aqui para entender? Ou a gente, sei lá, vai buscar um manual para entender o que aconteceu, o que é essa luz. Sei lá se o manual está lá com a gente, ou sei lá, a gente tira uma foto, joga no Google e deixa o Google falar para a gente o que significa essa luz. Ou a gente pode, a gente mesmo tentar arrumar, abrir ali a frente do carro, ver alguma coisa, ou a gente liga para um mecânico, ou a gente chama um seguro, ou desiste, deixa o carro ali estacionado, pega um Uber mesmo, um táxi, ou pega um metrô e vai. Tudo isso, né, eu trouxe, na verdade, para ilustrar o que são desastres e o que é o disaster recovery. Então, basicamente, agora vocês já sabem, quem não sabia ainda o que era disaster recovery já sabe. Do ponto de vista prático, a gente faz isso no nosso dia a dia, não todo dia, imaginam, né, porque é muita emoção fazer disaster recovery todo dia, mas eventualmente, aí, em alguns momentos da nossa vida, a gente faz isso, acontece aí de forma muito natural. E aí, no próximo slide, eu vou trazer para vocês alguns dados, né, de uma pesquisa levantada. Qual que é o impacto de um downtime para uma empresa? Basicamente, a gente tem 3 principais dados, né? A gente tem mais de 50% de perda de receita, a gente tem quase 50% de perda de produtividade, porque aí o pessoal, imagina, vai estar fazendo toda a questão do disaster recovery, vai ter que parar tudo que está fazendo, às vezes vai estar sendo impossibilitado de fazer o seu trabalho no dia a dia para parar tudo e restabelecer a operação da empresa, né? E tem a questão também de perda de confiança de marca, que aqui a pesquisa trouxe que é em torno de 40%, mas eu julgo dizer que nos dias de hoje isso pode ser um dos pontos mais críticos, na verdade, né? Porque a gente sabe que a questão da marca é super importante e qualquer perda de confiança da marca pode até colocar em risco a marca, né? A empresa. Ainda mais hoje, né? Com a internet e tudo mais, tudo que acontece está sendo noticiada em tempo real. E um outro conceito também que eu queria trazer para vocês, no próximo slide Evelyn, então o backup é a mesma coisa de disaster recovery. Se eu tenho meu backup, eu já tenho o disaster recovery. Ou disaster recovery é um jeito bonito de falar backup. Na verdade, não. Na verdade, são 2 conceitos separados. Eles são complementares, mas são separados. E aí o time técnico vai trazer mais detalhamento a seguir. Mas, basicamente, o backup é como se você tivesse algumas cópias, né? Daquele seu ambiente. Então, você tem uma cópia do banco de dados, uma cópia da aplicação, a cópia, como se você tirasse foto. O disaster recovery é pegar essa foto, aconteceu um desastre, putz, a aplicação caiu. Então, eu vou pegar a foto, a última foto que eu tenho da minha aplicação, e através de um processo de restabelecimento da operação, eu vou trazer essa aplicação funcionando de novo. E aí, o tempo que leva isso, a complexidade que tem aí exigida, né, para a gente trazer de volta o ambiente funcionando, é isso que é o mais importante para a gente entender aqui hoje. Então, basicamente, resumindo o que eu trouxe,
Quem dormiu agora, depois do almoço, acorda, que agora é o slide mais importante. Vamos lá. Qual que é o nosso objetivo enquanto time de TI e time de negócios? A gente tem dois principais objetivos: proteção da perda dos dados e prevenção de downtime. A gente não quer que aconteça nenhum desses dois. E aí, alguns pontos e fatores internos e externos que vai trazer peso para essa balança, né? Se no mundo perfeito, a gente nem precisaria de disaster recovery, porque nunca ia acontecer um desastre, mas os desastres acontecem. O que a gente mais conhece é o ataque cibernético. Então preciso fazer um disaster recovery por conta de um ataque cibernético? É um dos itens, mas não é só isso. No próximo slide, a gente vai ver ali, ó, a gente tem políticas de negócio, regulamentação de governo, corrupção de dados, até mesmo erro humano, desastre natural e downtimes que às vezes ocorrem por conta de um pico, por conta de Black Friday, Natal, feriado, venda de ingresso, sei lá, para o show do Coldplay, né, que acabou super rápido, e tudo mais. Então, assim, a gente tem esses são os principais pontos, não são todos, a gente tem muitos pontos para ser avaliados para alcançar nossos objetivos. E as soluções que a gente traz, próximo slide, basicamente são duas: backup e disaster recovery. E aí eu vou deixar vocês com o Felipe agora, que vai trazer um pouco mais de detalhe, num nível um pouco mais técnico, para exemplificar e entender como que a gente faz isso no dia a dia, na nossa prática de TI. Show. Valeu, Evelyn. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Primeiro, agradecer pela introdução do Quaresma. Cada dia ele me vende mais bonito. Vou pedir para você ligar para o meu chefe depois, vocês conversarem. Gente, estou aqui para falar um pouquinho. Eu só vou responder a pergunta do João, que ele perguntou aqui qual que é o período ideal para salvar os dados. Aí, João, eu responderia para você fazendo a mesma pergunta. O quão importante para o seu negócio é ter uma cópia de dados? Eu vim do mercado financeiro e o nosso backup era praticamente real time. Você não poderia perder extratos financeiros. Tem negócio que às vezes 1 hora faz sentido, tem negócio que é um dia. Então, a estratégia tem que ser adotada muito do que o negócio faz sentido para o negócio. A gente vai abordar isso nos slides. Se puder passar, por favor. Show, obrigado. Imagina, João, qualquer coisa pode mandar outra. Então, gente, a ideia aqui desse papo e falar um pouco para vocês cair, ter downtime, ter um tráfego alto é inerente de negócio, vai acontecer com todos. Mas como você trata isso, como você está resiliente a isso, como você encara, né, um problema com o seu backup, o seu disaster recovery, é o que muda o jogo. Existe essa pesquisa, depois a gente pode mandar para vocês, que no mundo, por minuto, você tem uma pesquisa que se os data centers ficassem desligados, perderiam algo em torno de $9 mil. Então, é muito dinheiro, e assim, a ideia aqui é cair todo mundo vai, tá, gente? Mas é como a gente vai trabalhar com essa queda. Se puder passar de slide, por favor. Boa, obrigado. Então, aqui na GCP, a gente tem uma gama enorme de soluções para proteger vocês, ajudar vocês. Então, vou começar ali do lado mais à direita, falando desde o nível nosso de data center, que é o pessoal que trabalha lá naqueles hacks de servidores enormes, parece de filme de alta tecnologia. Então, a gente tem os engenheiros. Existe um framework que é o SRE, né, que é o Site Reliability. Então, ele é todo aplicado no nosso data center. Então, há um tempo atrás, saiu na mídia, a gente teve um incidente no data center. Isso não impactou nenhum cliente da GCP, porque o nosso data center tem toda uma contingência de disaster recovery e backup. Então, a nível de data center, vocês já estão protegidos. A gente tem pacotes de referência dos mais diversos sistemas, SAP, VMware, Kubernetes. Então, quero rodar alguma coisa, quero saber se a minha arquitetura está aderente, quero bater um papo, então a gente consegue ajudar vocês, já planejar um backup, um DR no nascimento dessa solução, que fica muito mais fácil do que fazer isso depois que o carro está andando, né? Trocar o motor com o carro andando. A gente tem dentro do GCP, a gente tem ferramentas nativas. Hoje o Actif ele faz parte da GCP, ele está integrado. Então a gente tem o Actif, a gente tem as próprias ferramentas que já fazem backup, como o Cloud SQL, etc. E a gente também integra com os parceiros de mercado sem dificuldade nenhuma. Aí se puder passar de slide, por favor. Boa, obrigado. Então aqui é o que eu falei, gente, como a gente consegue ficar resiliente a quedas. Então a gente sabe que as empresas têm diversos momentos, tem empresas que estão mais avançadas tecnologicamente, tem empresas que estão um pouco menos, estão começando essa jornada agora. Então a gente consegue desmistificar aquilo que tem um backup, um DR é caro, e é difícil. A gente tem aqui algumas soluções, então, por exemplo, hoje a gente roda no on-premise, a gente roda em outra cloud,
E eu queria ter um backup numa outra nuvem, aqui na nuvem da Google, para ter uma segurança dos dados. Então, pegando até o gancho lá do João, a gente pega o seu backup de fim de dia, extrai e salva no Cloud Storage, seu backup de 6 em 6 horas, de hora em hora, enfim, você começa a ter um backup fora de onde você está, né, do seu site atual, e você consegue ter uma resiliência. Se seu site cair, você vai ter que fazer um restore, mas ele está guardado num outro ambiente mais seguro. Um passo 2 ali, que seria começar a implantar um disaster recovery. Então, você vai ter um software, um backup, fazendo backup. Obrigado quem mexeu o mouse ali na figurinha 2. Então, você tem algo orquestrando aquele backup, já vai salvar num Cloud Storage, salva no File Share, faz um backup do seu banco de dados e vai armazenando de novo numa outra região, numa zona apartada, vai garantindo, e você consegue ter um restore point in time, para quem é um pouco mais técnico, você consegue já ter algo mais avançado. E o último cenário ali, que é para quem já nasce em Cloud Native, para quem já está mais avançado, já começa a ter uso. Então, por exemplo, a gente começa a falar de Kubernetes, que ele já vai ter o próprio DR dentro da ferramenta, a suite de Machine Learning, que já é serverless, então você tem menos pontos de falha. Então, a ideia aqui, pessoal, é que a gente falar para vocês, ele não é um bicho de 7 cabeças e a gente consegue ajudar vocês em qualquer um dos estágios, tá? Desde o seu simples backup até implantar algo mais cloud native, rodando com contingência, resiliência, aguentando escalabilidade, enfim, a gente consegue ajudar vocês em qualquer momento que seja. Se puder passar, por favor, para o próximo slide. Aqui a gente montou também que tem que estar alinhado com as necessidades do negócio, porque não adianta. Hoje a gente tem um site que ele tem 1.000 acessos, ele é um acesso só do Brasil, então a gente não precisa ter um cross-region com disaster recovery, talvez só um cross-zones com alta disponibilidade funciona. A ideia desse racional aqui é, quanto mais à direita, mais complexo, desculpa, e mais custoso ele vai ficar. Então, de novo, pegando o gancho lá, João, às vezes foi o que eu te falei, às vezes para o seu negócio, só um backup de hora em hora já resolve. Talvez ali vou pegar o Ramon que está com a câmera aberta, talvez ele precise ali de um cross-zone de alta disponibilidade, então rodando em 2 zonas, se São Paulo cair A, a gente migra para São Paulo C. Talvez, então, ali no caso da Maria, a gente de um cross-region com disaster recovery. Cara, a gente está São Paulo, Chile, Estados Unidos, caiu uma zona, a gente já troca ali via load balance. Então, a ideia é entender o negócio de vocês e ajudar a traçar a melhor meta, tá? Mas não existe uma bala de prata. É tudo moldado pela necessidade dos negócios de vocês, tá bom? Gente, se puder passar o slide, por favor. Beleza. A ideia aqui, pessoal, era só fazer uma introdução. Agora a gente vai passar para a parte mais legal, que é ver tudo isso acontecendo. Vou passar a palavra para o Zé. Zé, arrebenta aí, gente. Brigadão, viu? Olá, pessoal. Boa tarde. Primeiramente, queria agradecer a presença de todos vocês. Então, vamos lá para a parte que mais legal, né? Que é a parte lá. Quaresma, posso puxar a tela aqui, por favor? Valeu. Então, vamos lá, pessoal. Eu só vou, enquanto tá carregando aí, Zé, eu vou responder o Rogério. Rogério, assim, a gente sabe, até por questão de compliance, proteção de dados, o que a gente pode informar é que elas são próximas o suficiente para ter uma latência de LAN, mas a gente não sabe se é 5 km, 5 metros, 5 centímetros. Até as pessoas que trabalham no data center, elas têm um NDA muito forte, então assim, a gente não sabe nem a localidade desses data centers, só que tem uma regra de latência e que tu tem que ser seguido, mas, por exemplo, eu não sei onde fica a distância física em termos de metragem, tá? Beleza. Então, vamos lá. Primeiramente, quem sou eu, né? Sou José Danilson, sou DevOps GCP aqui na Key Network, sou especialista de GCP também, já trabalho há alguns anos. Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem a primeira arquitetura, né, que vai ser o que a gente vai subir agora. Basicamente, vamos subir o nosso ambiente de banco de dados com Terraform. É sempre boas práticas, né, hoje em dia, né, no mundo muito mais ágil, a gente trabalhar com as nossas infras via IAC, né, via código. Nesse exemplo específico, a gente está subindo um banco de dados, né, com alta disponibilidade. Então, ele sobe na região A, com a zona A e a máquina em stand-by está na zona B, e também com a réplica numa região B. Então, quer dizer, a gente tem um banco principal na região A e a réplica na região B. Nesse caso, o failover, né, para outra região dentro da mesma zona acontece automaticamente, e se porventura algo bem provável de acontecer, se a região inteira A cair, a gente poderia promover a região B, né, que é onde está a nossa instância de réplica, para ser a instância principal, e aí ele vai segurando
Enquanto isso, ou a gente montaria novamente uma infraestrutura dessa, com a nova máquina de replicação, e um ambiente com alta disponibilidade, ou poderia acontecer o fallback, né, que é o ambiente principal que caiu, ele se restabelecer. A gente não precisaria subir toda a infraestrutura novamente. E aí, só para adiantar, um outro desenho aqui, outra arquitetura, seria justamente isso que eu acabei de falar. Se a região inteira A cair, a gente conseguiria fazer a replicação, né, conseguiria fazer o disaster recovery para a região B, onde estaria rodando a nossa instância de réplica, ok? Então, deixa eu só parar a apresentação e apresentar minha tela onde está rodando o código Virtual Studio. Aqui está meu código do Terraform. Para a gente ganhar tempo, eu vou fazer os processos, né, começar a rodar o código para subir em nossa infraestrutura, e aí, enquanto estiver subindo a nossa infraestrutura, a gente vem passando aqui pelos itens de configuração e entender cada ponto desse que foi configurado, tá bom? Vou começar. No Terraform init. O foco não é falar de Terraform, né, mas é importante ressaltar você ter um código bem limpo para você conseguir trabalhar assim com a sua equipe, né? Então, quanto mais clean tiver o seu código Terraform, melhor para você trabalhar em colaboração. Eu vou só pegar aqui enquanto está subindo aí, Zé, vou responder o Luiz. Aí, Luiz, no caso assim, de ataque cibernético, a gente teria também outras ferramentas que a gente pode falar até de DR, uma delas é o Cloud Armor, a gente pode falar dela, também está atrelado com segurança, mas assim, a gente poderia usar o Cloud Armor para direcionar para a sua infraestrutura de DR e com isso a sua base de produção não ser afetada, tá? Desculpa aí, Zé, pode continuar. Então, tranquilo. Como eu disse, como o foco não é Terraform, eu estou passando os comandos aqui, né, os comandos encomendados, depois que eu iniciei, eu passei o FMT para fazer a formatação, caso o meu código não tivesse bem formatado, e o validate para validar as configurações. Passei um Terraform Plane, passando o nome do arquivo, né, o DR, e agora vamos passar o nosso Terraform Apply. Apply, e apontando para o arquivo que a gente configurou no plano. Então, vamos lá, vamos falar sobre a infra que estamos subindo. A gente já viu ali na arquitetura como que vai ser mais ou menos. Acho que é importante a gente, né, passando por algumas boas práticas também, de montar o seu ambiente como infra no Terraform, no GCP. Então, basicamente, aqui eu separei um arquivo de versions TF, estou passando aqui qualquer versão do Terraform, a versão do provider Google, e estou usando um provider chamado Randall para criar sufixo, que é o nome da minha instância, e criar também a minha senha aleatória. Então, voltando aqui para o main. Então, depois que a gente, né, provisionou, passamos as versões do provider, chamei aqui o provider do Google e passei algumas configurações, que é o projeto, né, onde minha infra está subindo, passei tudo como variável também, e passei como variável o arquivo de credenciais, que nada mais é do que o arquivo da minha service account, né. Então, eu fiz o download aqui, configurei meu service account, eu baixei o arquivo JSON, e aqui eu referencio ele com permissões somente para subir, né, o meu banco ali com Cloud SQL, nada além disso. Então, depois estou passando o handle aqui, falando que eu vou passar um sufixo, e aqui eu passei um tamanho de 16 letras, de 4 letras, se não me engano, de 4 dígitos. E aí vamos aqui para o resource de fato que eu estou criando a minha instância de master, né? Então, estou passando o nome da instância. Um ponto bem importante, para vocês perceberem, o nome da instância master e a instância réplica, eles têm instância e a única coisa que muda é o sufixo. O Google fala, né, que boas práticas é você não criar a sua sua instância de réplica com o nome de read réplica, por exemplo. Porque se você precisar promover essa instância para master por algum motivo, a região inteira onde está rodando meu banco principal caiu. Nesse momento, quando você promover a sua instância de réplica, ela vai estar read réplica, porém ela é uma instância principal. Então, só por questão de entendimento, de boas práticas, a gente
não passa mesmo a instância de rede réplica com o nome de réplica nela, tá? Então, voltando aqui. Processo fixo, aqui eu estou passando a região, né, que a gente vai trabalhar. Eu posso até ver aqui as variáveis. Então, a região que a gente vai trabalhar vai ser para a instância principal, US East 1, e para a instância de réplica, desculpa, para a instância principal vai ser a US Central 1 e a réplica US East 1. Okay? E aí, alguns pontos bem importantes, né? Passando a versão do nosso banco de dados, está aqui nas variáveis que eu estou passando a última versão, né, do MySQL, que é 8.0. E alguns pontos bem importantes de configuração, né? Então, aqui eu estou passando qual que é a minha tier, então qual que é o meu tipo de instância, a disponibilidade, para minha instância principal, a master, eu estou passando ela com HA, né? Então, passando ela como regional. Então, ela tem alta disponibilidade para ir, com isso ela consegue criar, né, a nossa instância de standby que fica aguardando. Com isso a gente consegue fazer o failover automático dentro da mesma zona. Passando o disco, passando o tipo de disco, o tipo de disco poderia ser HD ou SSD. E um ponto bem importante também que é as configurações de backup. Então, eu deixei o meu backup automático habilitado e o binário log enable. Nada mais é do que restore point in time. Estou passando também o horário que eu quero que seja feito o meu backup. Aqui eu estou passando aqui o deletion protection. Eu estou passando como false. Então, eu não vou proteger a deleção desse banco específico, dessa infra, porque é só uma infra de teste, né? Depois que a gente terminar, eu vou matar essa infra. E passando para a instância de réplica. Basicamente, as mesmas configurações, porque ela vai replicar muita coisa, puxar muita coisa do que está na principal. E aí, um ponto bem interessante aqui é que eu não estou passando ela como regional, estou passando ela como zonal, como zona apenas. A gente consegue ver aqui. Eu separei, né? Então, aqui são as variáveis para a instância de réplica. Read réplica. Então, ela está passando como zonal, uma zona apenas. E a principal está passando como regional. Ok? Estou voltando para o arquivo main. Depois disso, já temos a instância principal, a instância de réplica configurada. E aí, aqui eu estou simplesmente criando o nosso database para poder trabalhar com a aplicação que a gente vai fazer um teste depois. Criando o nosso database também passando como variável. Aqui nós estamos gerando a nossa senha e o nosso user também. E aí uma coisa bem legal é que depois que o nosso banco subir, nosso usuário for criado, gerar a senha, a nossa senha estará dentro do arquivo Terraform Test State no result, né? Eu não pedi para que saísse no Notebook, porque como é uma password, como é uma senha, ela é sensitiva, então não me deixa passar a nossa senha aqui, né, para que saia no Notebook, que seja exposta, a não ser que eu force essa saída. Então, seguindo boas práticas, né, então vamos deixar do jeito que está, a gente consegue consultar aqui no arquivo test state. É basicamente bem simples, né, esse é o código do nosso exemplo. E aí, depois, o que eu estou passando como output, né? Pontos bem interessantes e importantes, né? Estou passando aqui, não teria o nome, mas aqui vai ser o nome da minha instância, não IP, mas o nome. Eu vou precisar dela se eu quiser conectar nela depois, né? Estou passando a conexão, que eu vou pegar a conexão para configurar na minha aplicação, para a gente fazer um teste ali, com o failover acontecendo automaticamente. E também estou passando o nome da réplica e a conexão da réplica, caso a minha região inteira, onde está rodando o meu banco principal, caia, eu tenho facilmente, né, as configurações de conexão, pego essas conexões, essas configurações e configuro na minha instância, no meu DNS, caso utilize, na aplicação também. Okay? Então, é basicamente a infra que a gente tem. Bem simples, mas muito funcional também. Não estou passando um back-end remoto, somente para teste, né, mas em um ambiente produtivo, é bem recomendado que a gente guarde o nosso código Terraform remotamente no back-end, né, do nosso cloud storage para poder trabalhar em colaboração, né, com as pessoas da equipe. Enquanto está subindo, a gente poderia falar deixa eu
Deixa eu só voltar para minha tela aqui. Evelyn, por favor. Oi, Zé, enquanto está subindo aí, deixa eu acrescentar aqui alguns pontos, né? Eu vi aqui que o pessoal mandou aqui no chat alguns pontos bem interessantes em relação ao ataque cibernético. Eu já trabalhei com algumas, infelizmente, já trabalhei com algumas dezenas de clientes que sofreram ataques cibernéticos, até saíram em mídia ou não. Infelizmente, porque a gente nunca gosta de trabalhar nessa situação, né? Sempre muita exposição, perda para todo mundo, mas isso acontece diariamente, nem tudo sai na mídia, né? Mas a gente acompanha. E a questão é a pergunta, né? Quando tem um ataque cibernético, tudo isso aqui que a gente está falando funciona ou não funciona? A resposta é depende. Se for bem feito, tem que funcionar. Agora, o ponto é, nem sempre a gente tem um cliente que tem toda essa estrutura de backup e disaster recovery muito bem definida e que segue isso diariamente, né? Então, tem algumas rotinas, né, que vocês precisam seguir para poder garantir que no momento que cair, a gente consiga restabelecer o negócio. Em relação então, um ambiente que estiver espelhado também vai estar comprometido? Se for bem feito, não. Existem formas de isolamento desse ambiente de backup para que a gente consiga subir uma cópia limpa. Mas o que acontece muitas vezes é isso mesmo. O cliente não faz o isolamento e o hacker ataca todos os ambientes, os de produção, os de backup, e aí na hora que sobe, já sobe com vírus, e por isso tem que voltar bem lá atrás para procurar uma cópia mais limpa. Acho que só contribuindo aqui um pouco com a discussão, tá, José? Não, perfeito. E só pegar um gancho, eu tava tomando uma água aqui que minha voz tinha sumido, é muito isso que a Evelyn falou, às vezes a gente pega um caso que o teste do backup do cliente é quando dá problema. Então a gente sempre instrui, tenta restaurar, existem umas práticas que chamam Game Day, que é, cara, separa um dia do seu time e vamos fazer uma simulação que tudo deu errado, como a gente vai ser resiliente, desliga um DNS da ponta, derruba um banco, precisa restaurar um backup de última hora, corrompe uma base, como isso vai funcionar. Às vezes a gente tem alguns clientes que o cara fala assim, cara, você nunca testou o seu backup? O cara fala, cara, tô testando agora e não tá voltando. Então, se você tem um backup e não testa, você não tem um backup. Então, é só para dividir também. Perfeito, Felipe. Só complementando, eu já trabalhei com clientes que têm ambientes extremamente críticos, bancos, governo, varejo, que não pode ficar um segundo fora do ar. Quando termina de fazer o backup e o processo de disaster recovery, o primeiro ensaio, divide a equipe em red team, blue team, e coloca a equipe para atacar a própria infra. Então, sem saber, isso é como se fosse um ataque de verdade. Ninguém vai saber, só quem vai saber é o CEO, para ele ficar tranquilo, né? Que isso é um ensaio, uma jogada interna para a gente entender quais são as falhas e como melhorar. Então, o próprio time pode usar essa estratégia interna, não precisa esperar um ataque cibernético. Vocês mesmos podem fazer esses ensaios para entender o quão rápido e eficaz o time está pronto para fazer essa questão do red team, blue team e restabelecer todo o ambiente, tá? Perfeito, muito legal a contribuição de vocês. Pessoal, a nossa infra subiu. Então, deixa eu parar a apresentação aqui e puxar a tela onde está o nosso ambiente aqui no GCP. Ele está aqui. Compartilhando. Se a gente carregar aqui a nossa página, a gente consegue ver. Nossa infra está de pé, né? Então, aqui nós temos a nossa instância principal, com autodisponibilidade ativada, habilitada, e nossa instância de réplica também. E aí, eu estou configurando agora os endpoints aqui da nossa aplicação, e aí a gente já faz alguns testes já com a aplicação de pé, simular o failover, né? Mais uma vez, failover o failover automático ele vai trocar a zona dentro da região, né? Então, isso é bem importante também, como o Felipe já falou, que o nosso amigo perguntou. As zonas estão dentro da mesma região, porém não estão dentro do mesmo local físico, né? A gente não sabe onde fica, onde está cada zona, a gente sabe que tem no mínimo 3 zonas dentro de uma região, A, B e C. Então, se acontece algum problema dentro de uma zona, acontece o failover, e aí todo o nosso endpoint muda para uma outra zona,
da sua aplicação, né, o seu banco muda para outra zona e não tem impacto nenhum, isso acontece de forma automática. Então, deixa eu aproveitar e configurar aqui o nosso endpoint. É importante o output, né? O output trouxe para a gente o nosso endpoint. Vou configurar o usuário, que nós criamos também, lá no código Terraform, e a senha que foi gerada. O usuário eu coloquei como vote. A senha está dentro do result, lá no Terraform Test State. Configuração aqui. A nossa base. É a box. Com a minha conexão configurada, sair, fazer o deploy da aplicação. A aplicação está rodando em App-Engine, tá? Deploy, aqui. Nossa aqui, enquanto está subindo, a gente pode até navegar um pouco aqui nas configurações. A gente consegue fazer aquele double check, né? A versão do MySQL que ele está usando, 8.0.26, a release, está também, né, com o autoscale, né, com aumento automático do nosso disco. Então, provisionei 10 GB de disco. Caso precise de mais espaço, esse aumento vai ser automático. Os backups automáticos também estão configurados, eu tive um Terraform. O Restore Point in Time também. E a proteção, né, contra a exclusão eu deixei desativada, é somente um teste. E um ponto bem importante, a localização, né? A gente passou a região como US Enter One, a zona ele pegou uma zona aleatória, e quando simularmos o failover, que é nesse botão, para fazer também como código, por dentro de comando, a zona vai mudar automaticamente, né? E aí a gente consegue ver isso na aplicação, isso acontecendo. Né, no back-end, como que isso acontece, né? O Cloud SQL, ele roda por VMs, né, dentro do data center. Nesse momento, uma vantagem é que a gente não precisa alterar o endpoint na aplicação. Quando a gente faz o failover automático dentro da zona, o endpoint não muda. Então, por isso a gente não se preocupa em ir lá nas variáveis de ambiente na aplicação ou na VM e alterar o endpoint, porque acaba que não muda. Somente se a gente alterar de região, né? Então, a gente vai alterar a instância principal e a instância principal cai, porque a região caiu e precisa promover a réplica. Nesse momento, a gente precisa alterar o nome. Autodisponível. Não tem nenhuma flag configurada e também não tem nenhum rótulo. Okay? Vamos lá. Beleza, a nossa aplicação subiu. A gente pode ver ela aqui. A nossa aplicação está de pé, está batendo aqui no nosso banco, na instância principal. Beleza, a gente consegue aqui, né, fazer os testes, estado space, e fazer essa votação, né? Então vamos aqui, vamos escrever do nosso banco, vamos popular o banco, a gente poder fazer esse teste. Beleza, tem bastante massa. Uma coisa bem importante é a gente olhar uma coisa. A replicação de dados, né, entre a instância principal, a main, e a de réplica, ela acontece assíncrono. A gente consegue ver aqui no monitoramento como que está o delay dessa replicação. Então aqui, logamos na instância de réplica, temos aqui no gráfico, né, a gente consegue ver a utilização de recurso e tudo mais, buscamos por lag de replicação, e conseguimos ver que está zerada. E isso é muito bom, então quer dizer que a replicação está instantânea. Então, se eu logasse nessa instância de réplica, eu já poderia acessar minha tabela e mostrar as informações, já teria os mesmos dados que estão na instância principal também.
Então, vamos aqui, fazer mais um pouco de massa. E agora vamos fazer um ponto bem importante, que é simular o failover. Eu tinha dado esse comando antes, então deixa eu buscar ele aqui. Failover. Vou alterar aqui o nome da instância. Tem aqui a nossa instância que está rodando agora. Instância principal. E aí, como eu disse, um ponto bem importante é a gente olhar aqui, né, a zona que ele está rodando. Nesse momento está rodando na F. Então vamos lá simular o nosso failover. Failover com recuperação automática, né? A gente poderia continuar testando a nossa aplicação. É claro que vai ocorrer uma breve indisponibilidade, porque nesse momento ele está trocando, né, lá no data center, fisicamente, de uma infra para outra, né, de uma instância para outra, e também na região, né? Então está saindo da região F e vai para uma outra região aleatória que não sabemos qual que é ainda. Esse delay ele é bem curto, quase imperceptível. Deixa eu atualizar aqui também. E aí cai muito também, só para enquanto carrega, que essa não é a única estratégia que eu falei, se fosse algo muito importante, colocaria uma layer de cache na frente, então o seu usuário bateria no cache, enquanto seu banco faria o failover, ele não teria zero downtime, é muito mais aquilo que a gente falou lá atrás, né? O quão é essencial, e a Evelyn até comentou, tipo, o quanto é essencial para o seu negócio ser resiliente. Cara, é zero, então a gente coloca cache, a gente coloca CDN, a gente coloca um monte de coisa. Pode ter esses 20 segundinhos, só o failover do banco já segura. Claro, bem pontuado, Felipe. Então, conseguimos ver aqui na prática que sem cache, sem nenhum outro recurso à frente para poder segurar, né, esse failover foi muito rápido. Então, você poderia colocar outros mecanismos na frente ali, né, para ficar imperceptível para o usuário, e vai ser totalmente transparente, né, essa troca. Então, a gente pode ver aqui que isso é da zona F, foi para a zona B. Então, né, na prática aqui, literalmente, saiu de uma região, né? Vamos supor que as zonas seja uma região dentro de uma cidade, né? Então, Zona Leste, Zona Sul, então, vamos supor que saiu da Zona Oeste e foi para a Zona Norte super rápido aqui, em alguns segundos, né? E a vantagem é, o endpoint não mudou, então nossa aplicação está de pé. Ok. Claro que esse é um exemplo de como fazer esse failover zonal. A gente poderia fazer aqui também alterando a região, né, promovendo a instância de réplica, baixando a instância principal, porém nosso tempo é curto, né, então a gente não vai conseguir fazer essa simulação, mas é bem simples também. O que a gente faria, né, pensa que essa região caiu, o S21, a região inteira caiu. A gente promoveria essa instância, né, instância de réplica, daí eu vim aqui, promover réplica, depois se iria lá na aplicação e alteraria, né, o apontamento, em vez de apontar para a instância que hoje é a principal, apontaria para essa e aí seguiria normalmente. Claro que o downtime seria um pouco maior, né, porque teria uma ação humana. Claro que isso também pode ser automatizado. O que a Google recomenda, né, e aí por boas práticas também. O pessoal já falou sobre isso, né? É importante testar. É super importante testar para saber se os processos estão funcionando. O Google recomenda que você faça esse processo manual, inicialmente, até para documentar, para todo mundo da equipe ter essa visão de como funciona, e aos poucos automatizando esse processo. E aí, porque se caso ocorra algum problema nesse processo automático, as pessoas da equipe já sabem como resolver, né? Porque já acompanhava o processo desde quando era manual, desde a implantação. Ok? Alguma dúvida, pessoal? José, acho que complementando aqui o que você trouxe, perguntar aqui quanto de tempo, né, de downtime dessa virada. Especificamente aqui, o que o José fez, vocês viram que levou 10, 15, no máximo 20 minutos, foi extremamente rápido. Segundos. Segundos, né? Segundos, muito rápido. É extremamente rápido, ele fez todo o processo, mas a virada mesmo foi segundos. E aí, o tempo de downtime, existe até um conceito para isso, chama RTO, que é o Recovery Time Objective, é o objetivo de tempo de recuperação.
E esse é um ponto extremamente importante que deve ser definido com o time de negócio. Então, a pergunta deve ser para o time de negócio: quanto de tempo vocês estão confortáveis? Confortável ninguém vai estar, né? Mas quanto de tempo vocês toleram de indisponibilidade do ambiente por uma falha? E aí, esse tempo definido, aí vocês precisam traçar um disaster recovery que consiga fazer isso nesse tempo ou menos, né? Eu já acompanhei clientes que conseguiu recuperar um ambiente em minutos, horas, e já consegui também acompanhar clientes que demorou anos para recuperar de fato o ambiente. Tudo isso depende do quão preparado ele está em relação a backup e disaster recovery. E em relação aos ataques cibernéticos, a gente fica, né, nossa, mas se o ataque cibernético vier, aí acabou tudo, né? Na verdade, um ataque cibernético é muito complexo e antes de acontecer, ele dá muitos sinais. Então, é possível que a gente consiga evitar que o ataque aconteça devido aos sinais que ele vai mostrando, né? De roubo de credencial, de aumento de privilégio, movimentação lateral e diversas coisas. Então, tem diversas camadas até chegar, de fato, no tombo ali, né? Então, acho que é um processo um pouco maior aí que a gente... Inclusive, quanto o Google e quanto o QI Network pode ajudar o cliente a entender e desenvolver a melhor estratégia para o negócio dele, baseado no RTO que ele está disposto a perseguir. Acho que é isso. O Security Center e o Cloud Armor. Realmente, eles são... Até se o pessoal aqui técnico quiser dar uma palhinha aí, mas realmente eles são... show de bola aí para ter essa visão muito antecipada do que pode vir a ocorrer. E aí nem precisa de disaster recovery. José e Felipe, se quiser dar uma palhinha aí. Só para dividir também, acho que, eu não sei se todo mundo viu, acho que foi há 4 semanas atrás que o Google tomou um DDoS de 45 milhões de requests por segundo. Quem segurou isso do lado do Google foi o Cloud Armor, então é um ponto que a gente gosta sempre de falar para os clientes, tudo que a gente tem disponibilizado para uso é que a Google usa internamente e libera para os clientes usarem, tá? Então, por debaixo dos panos, os nossos bancos de dados tem esse failover que o José mostrou, tem o Cloud Armor, enfim, é tudo que a Google usa para os próprios produtos. Acho que ninguém nunca pegou o YouTube fora do ar, então acho que você já fala por si só. É isso aí, isso é bom parâmetro, né? Eu dificilmente, quase nunca, acho que ninguém pegou isso. O YouTube fora do ar, o buscador do Google fora do ar, quase impossível você ver. Se não foi possível, acho que ninguém aqui chegou a ver. Mas bem bacana, né? O Security Command Center, né, ele tem uma versão standard, que é gratuita, né? E que é super boa, né? É super completa, né? Nós recomendamos para todos os nossos clientes que tem organização que já habilita o Security Command Center para começar a trazer alguns relatórios de segurança. E o Cloud Armor, né? Como o Felipe falou, recentemente conseguiu interceptar, né, e bloquear o maior ataque de DDoS da história. Então, só isso dispensa apresentações. Então, pessoal, o nosso demo era basicamente isso. Eu vou até parar na apresentação agora. Se tiver mais dúvidas, pode postar aqui no chat, abrir o microfone se quiser. O Ramon Melo perguntou se a gente vai falar de Active. Ele não estava planejado hoje para a agenda, Ramon, mas aí tanto eu quanto o pessoal daqui, a gente pode entrar em contato com ele, o Quaresma, e ver de fazer, depois a gente pode fazer uma com ele, ver as dúvidas dele, se ele já conhece a ferramenta, e a gente marca uma. É que hoje a ideia era falar um pouco mais agnóstico de produto, mostrar um pouquinho das ferramentas e abrir esse canal com vocês, nos colocar super à disposição lá do Google, eu e a Evelyn, a gente está aqui para a gente puder ajudar, tá, gente? O pessoal da QI também é a mesma coisa, então acho que depois, o Quaresma, a gente puxa um dia com ele, a gente fala de Active, o que a gente pode ajudar, se ele quer conhecer mais a ferramenta, enfim. E, pessoal, desculpe pela minha voz, eu acordei hoje sem voz, minha voz tá horrível, tô aqui na força de vontade, mas desculpa até a tonalidade ruim da voz. Pessoal, a gente tem alguns minutinhos, tá? Se alguém quiser colocar algum ponto, seja da parte comercial, uma parte mais técnica, fique à vontade, sem medo de ser feliz. Bom, já que ninguém coloca um ponto aí, eu só queria colocar umas considerações. Eu sou um pouco ainda da velha escola, quando a gente ainda montava projetos de disaster recovery,
o tempo que se levava para construir um projeto desse e até os valores que estavam incluídos num projeto de disaster recovery. Não era qualquer empresa que podia se ter a dispor aí um disaster recovery. Hoje, com o avanço da tecnologia, a gente hoje tem condições de ter soluções que encaixam dentro, às vezes, de portes de empresas, tanto média ou de grande porte. E não há mais aquela necessidade de altos investimentos. E a facilidade da implementação também mudou-se bastante. Como vocês viram aí, a gente está aí num evento de 1 hora, em 10, 15 minutos, houve aí uma demonstração da simplicidade de se colocar um ambiente aí no ar. Eu acho que essas são as grandes vantagens, e foi colocado aí, quanto tempo, qual é a minha necessidade, qual é a minha real necessidade? Cada empresa tem aí casos a casos. Já tive também a oportunidade de trabalhar com projetos de disaster recovery de empresas, principalmente transacional, de cartão de crédito, que não tem opção de ter um momento parado, perder algum dado, né? É muito dinheiro aí que está circulando. Cada empresa tem aí a sua dor e o seu momento. Então, eu acho que essa é a mensagem que fica. Eu acho que a gente, caso alguém se sinta ou tenha interesse de um assunto mais aprofundado, fica à disposição aí, deixe seu telefone em contato, que nós entraremos em contato. Como eu coloquei no início, eu estou me programando aí para o primeiro mês de novembro de estar em Minas Gerais, então, caso tenha alguém aqui de Minas Gerais e queira bater um papo, tomar um café, falar um pouquinho, entender um pouquinho aí de mundo cloud, GCP, me coloco à disposição, né? Se quiser conhecer lá o escritório da Google, a gente pode ver também a logística para isso acontecer. Acredito que é uma grande experiência. Pessoal de São Paulo também, que queira bater um papo com a gente, ou de forma online, ou de forma presencial, eu me coloco à disposição e espero que vocês tenham gostado. Acho que caso ninguém tenha alguma pergunta, nós temos ainda mais 5 minutinhos. A Maria, obrigado, Maria, deixou meu contato, pauloquaresma@qinetwork.com.br. Queria reforçar também que o evento hoje ele foi gravado, né? A gente vai subir lá no canal da QI. Inclusive, vou encaminhar por e-mail para quem conseguiu participar. E, além disso, lá dentro do nosso canal tem outros temas, né, voltados para a GCP. E obrigada, Ramon. E também, no e-mail que a gente vai enviar com a apresentação, com o evento de hoje, vocês podem responder por ali, que a gente entre em contato também. Eu acho que é isso, Maria. Bom, pessoal, como está mais tranquilo, eu ter que aproveitar que eu vou na outra. Obrigado pela abertura, obrigado, pessoal da QI. Estamos à disposição, contem com a gente, tá? Muito obrigado mesmo. Obrigada a todos que conseguiram participar hoje aqui com a gente. Obrigadão, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima.